Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula de formação da bainita superior e inferior, na continuidade do nosso curso de tecnologia dos metais. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu sou o Júlio Altué e eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, que já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um like aí, que isso ajuda bastante aqui a continuar produzindo esse conteúdo. Se você gostar dessa aula, também deixe um comentário aí, que eu adoro ver o comentário de vocês. Se você já conhece aqui o canal e acompanha, lembre de deixar o like também, lembre de deixar seu comentário, que isso ajuda bastante. Vamos para a nossa aula, então. A gente, na última aula, viu as curvas ITT, né, as minhas curvas de transformação isotérmicas. A gente viu que a gente forma aqui, no caso, quando eu tenho transformações que dependem da difusão, eu tenho processos onde eu posso formar a minha perlita grossa e a minha perlita fina, por exemplo, ali onde eu vou ter a minha decomposição da minha austenita em perlita e cementita, né? A perlita grossa e a perlita fina vai depender dessa temperatura onde vai estar acontecendo essa transformação isotérmica, e a gente viu que quando eu estou abaixo do nariz aqui da minha curva de transformação, eu vou poder formar aqui a minha estrutura que eu chamo de bainita, que é o que a gente vai ver hoje. Eu tenho a minha formação da bainita superior e a bainita inferior. E a diferença entre eles, basicamente, aqui, em termos de processo, vai ser a temperatura onde está acontecendo esse processo de transformação, né? A minha bainita inferior vai acontecer aqui a temperaturas um pouquinho mais baixas, na região inferior do meu diagrama, e na bainita superior, na região superior do meu diagrama, né? A gente já vai ver qual é a diferença, assim, em termos microestruturais, em termos de propriedade entre uma e outra. A minha formação da bainita, né, que como diz o texto, ele vai ser um processo misto, que envolve tanto difusão, como ocorre aqui na minha transformação da minha ferrita e da minha perlita, e com forças de cisalhamento, né? A gente viu lá na nossa primeira aula que a perlita grossa, a perlita fina e a bainita, elas são processos que envolvem difusão, porém a minha bainita aqui, ela vai envolver tanto a difusão, quanto o cisalhamento aqui, né, ou distorção, ou deformação, cisalhamento. Aqui uma distorção ali da minha estrutura cristalina, né? A gente vai ver posteriormente, por exemplo, a martensita, que ela é uma transformação que é sem difusão, que ela é totalmente ali por cisalhamento, mas isso é um assunto para uma outra aula. Aqui é como se a gente tivesse um caso intermediário. Aqui, então, ele vai ser dependente ali tanto da difusão e também das forças de cisalhamentos aqui, análogas às observações das transformações martensíticas. E qual que vai ser aqui as nossas diferenças principais da minha bainita superior e a minha bainita inferior, né? Na minha bainita superior, por exemplo, são formadas aqui, né, umas placas finas, agulhas finas, né, que muitas vezes é chamadas de plates. Essas agulhas aqui têm 0,2 e 10 micrômetros de ferrita que crescem em blocos, que é o que a gente chama de cluster, chamadas de feixes, ou chips aqui, né? Então, aqui eu tenho um diagrama, vamos prestar primeiro aqui atenção, no meu caso da minha bainita superior, que aqui o que está acontecendo, né? A gente lembra aqui na minha transformação, tanto ali a minha transformação perlítica quanto a minha transformação bainítica, eu tenho aqui a região que está com carbono supersaturado. Que região é essa? Por exemplo, é uma região que antes era austenita e ela quer se transformar em ferrita. Com essa região supersaturada, o meu carbono ele vai pegar e ele vai sair aqui, deixando essa região aqui para formar a minha ferrita alfa, né? Então, vou ter uma difusão do meu carbono para a austenita. Então, essa região aqui, ela vai difundir daqui para cá. E aqui, nessa região aqui que eu estou formando o meu alfa, eu estou formando essa placa de ferrita aqui, que a gente estava falando, né? Essas agulhas aqui, né? Ou plates, placas de ferrita. E entre elas, eu vou ter aqui uma precipitação de carboneto, né, de Fe3C, né, de forma parecida a perlita, vai ser uma variação um pouquinho mais morfológica, né, eu vou ter uma estrutura em formato de agulhas, ao invés de eu ter aquelas lamelas, tão como ela era na questão da perlita. Então, no caso da minha superior, cada feixe, né, o que é um feixe? Isso aqui é um feixe. Cada feixe aqui, as minhas agulhas elas vão ser paralelas, elas vão ter uma orientação cristalográfica idêntica, ou seja, se a minha ferrita aqui tem essa direção cristalográfica, essa aqui também vai ter essa direção cristalográfica, essa aqui também vai ter essa direção cristalográfica. Elas são paralelas, ela tem orientação cristalográfica idêntica. E as minhas agulhas ali dentro de um feixe, a gente pode chamar ela também de subunidade de bainita. Então, essa estrutura aqui dentro de um feixe, eu posso chamar ela de subunidade de bainita. Então, aqui eu tenho uma representação esquemática aqui de como está ocorrendo o meu processo, lembrando aqui que é o meu processo da minha bainita superior.
Então, qual que é uma diferença aqui principal, então, para a gente diferenciar aqui da perlita? Que, apesar de eu ter uma região aqui formada de ferrita e uma região aqui que eu vou ter o meu Fe3C, essa minha região aqui que é formada, a minha ferrita em formato de agulha, ela só vai ser possível graças a uma deformação ali no meu plano invariante, da mesma forma que a gente vai ver que pode acontecer para a minha martensita. Então, essa estrutura em agulha, ela não se forma por difusão apenas, ela se forma de um misto de difusão com o meu cisalhamento, da minha deformação ali do meu plano invariante. Então, por isso que ela forma essa estrutura de agulha, depois vai permitir aqui a precipitação, a formação ali do meu Fe3C. Bom, agora, essa aqui é uma imagem da minha bainita superior, né? Essa bainita superior, ela vai ter uma estrutura aqui nesse sentido, né? Por exemplo, eu tenho aqui a minha estrutura que antes era uma estrutura austenítica, e aqui eu tenho a minha bainita, né? Ela forma como se fosse uma agulhinha aqui, ó. E dentro dessa agulha, vocês estão vendo aqui, eu tenho essa minha região aqui de ferrita, eu tenho minha região de cementita, né? Então ela forma aqui assim, uma agulha, e entre essas regiões aqui eu estou formando a minha cementita, né? Eu tenho umas agulhinhas de bainita, de ferrita, perdão, com essas agulhas aqui também de cementita. Já aqui no caso da minha bainita inferior, vamos agora analisar esse processo aqui, ó, o caso da minha bainita inferior. A minha bainita inferior ela vai apresentar aqui uma microestrutura e características cristalográficas semelhantes da minha bainita superior. Você pode perguntar, Júlio, então qual é a diferença principal aqui, né? Isso aqui vai... A diferença mais acentuada, ela vai ser que na minha cementita eu vou precipitar aqui algumas agulhas de ferrita dentro, algumas agulhas, perdão, de cementita, né? Falando errado aqui, aqui é a agulha de cementita, né? Não de ferrita. Algumas agulhas aqui de cementitas dentro das minhas agulhas de ferrita. Então, por exemplo, eu comecei aqui a ter o meu processo de fusão de carbono para austenita, eu tive um processo de cisalhamento também, eu tive uma deformação da rede, essa deformação da rede, para eu absorver essa energia, eu formei um formato de agulha ali da minha ferrita, porém aqui eu posso ter um precipitado da minha cementita, além de ter um precipitado entre os meus contornos aqui de ferrita, entre as minhas agulhas de ferrita, eu também vou ter esses precipitados no interior do meu grão da minha ferrita, perdão, vou ter esse precipitado de cementita no interior do grão da minha ferrita. Então, vou ter a precipitação do carboneto da ferrita, né? E depois algo parecido, eu vou ter a precipitação do carboneto também entre as minhas placas de ferrita, né? Isso aí vai ocorrer porque quando eu estou em temperatura menor, né? Aqui no caso, lembra que eu estava aqui no nariz da minha curva, né? A minha curva de transformação. A superior, eu estou aqui nessa temperatura, né? E a minha inferior, eu estou aqui nessa temperatura. E aqui a minha temperatura padrão, né? De referência. Na minha superior, se a gente olhar aqui, esse aqui é o meu ΔT. E na minha inferior, esse aqui é o meu ΔT. Então, o que eu estou tendo da minha inferior? Eu estou tendo um resfriamento maior, eu estou tendo menos tempo ali para ocorrer o meu processo difusional, porque eu estou adicionando um gradiente de temperatura maior. Então, como ele ocorre ali em temperaturas menores, a difusão do carbono ela vai ser reduzida, e então ele não vai conseguir se agregar totalmente ali para a minha austenita adjacente. Então, eu vou ter uma precipitação também dentro da minha ferrita. Então, esse é o motivo pelo qual eu tenho essa precipitação dentro da minha ferrita. E, dependendo aqui da minha temperatura de transformação e da composição química do meu aço, os carbonetos que precipitam na ferrita nem sempre são sementitas. Eu posso ter ali uma variação, por exemplo, quando eu tenho aqui esses aços de alto carbono e muito silício, eu vou ter uma variação entre um precipitado de Fe2C e um precipitado de Fe3C. Não necessariamente eu vou ter ali só um precipitado de cementita, principalmente a depender da composição química ali dos aços que eu estou trabalhando. E os carbonetos ali, que eles vão ser precipitados da minha bainita inferior, eles vão acabar sendo um pouquinho mais finos do que os da bainita superior, né? De forma geral, eu vou ter precipitados mais finos, né? Isso porque a difusão do carbono, como ela é menor em temperaturas menores, eu também vou ter uma dificuldade ali do meu crescimento, então eu vou ter um precipitado mais fino. De forma análoga, é o que acontece com a perlita fina e a perlita grossa, né? Eu tenho uma maior dificuldade de temperatura, né? Eu tenho uma dificuldade maior de difusão, então eu vou ter um precipitado mais fino do que eu teria na bainita superior. Então, isso aí vai dificultar o crescimento e o coalescimento ali dos meus carbonetos. Então, isso aqui vai resultar o quê? Se eu tenho ali uma bainita inferior, eu vou ter ali uma maior tenacidade, né, em relação à minha bainita superior, porque essa bainita inferior sendo mais fina, ela vai ter uma maior tenacidade. Isso vai afetar a propriedade mecânica dele. Então, eu vou ter uma maior tenacidade
que a minha, vou botar aqui a minha tenacidade do inferior vai ser maior que a minha tenacidade da minha tenacidade do superior. Então, basicamente, é isso, né? E aqui, a gente vai olhar aqui a nossa estrutura, deixa eu limpar aqui os desenhos, de uma região aqui, de uma bainita inferior, né? Essa bainita inferior, como vocês podem olhar aqui, que a gente viu no desenho esquemático, eu vou também ter um formato aqui que parece uma agulha, igual a gente tinha visto antes, só que aqui, ao invés de eu ter um precipitado ali de carboneto por entre as minhas agulhas de ferrita, eu vou ter vários precipitados aqui de carboneto, de carbide aqui, né? Dentro dessa minha agulha, ela vai estar precipitando no interior e também no entorno, né? Essa imagem aqui é uma imagem de uma bainita inferior, de um aço ali, baixa liga, com 0,7% de carbono. Um ponto importante aqui é que a cinética de nuclear... Bom, um ponto importante aqui para a gente falar de bainita ainda é que a cinética da minha nucleação e crescimento, ela deve ser considerada aqui em termos de distintos eventos, né? Então, como que ocorre esse processo? Eu tenho um contorno de grão austenítico e eu vou tender primeiro a formar uma placa. Eu tenho uma facilidade muito maior de formar a placa, né? Vocês estão vendo aqui que o comprimento da minha placa com o meu tempo, ele é muito maior do que um feixe. Por quê? Porque durante o meu processo, inicialmente a minha placa, ela vai nuclear ali no meu contorno do meu grão da minha austenita e ele vai crescer ali com uma certa taxa, até que o meu crescimento ele vai ser interrompido, aqui por outros motivos, né? Cresci uma placa, cresci uma segunda placa, né? Já essa segunda placa, ela cresceu aqui já na interface aqui, na ponta da minha primeira placa, mas essas placas, elas são interrompidas ali, muito possivelmente, né, normalmente, pela deformação plástica que é causada ali pela minha austenita, né? Essa aqui é toda uma região da austenite, que eu tenho uma deformação plástica ali que impede a continuação do crescimento, até que eu cresça aqui outra placa. E por entre essas placas, que vão ser, nessas novas placas ali que eu estou nucleando, que vai ser nucleado ali o meu feixe de bainita, né? Por quê? Porque o meu feixe, né, o meu feixe que a gente viu era o quê? Era a placa de ferrita, mais a minha placa de sementita. Eu comecei a criar a placa, criei uma outra placa. Aí aqui eu vou começar a precipitar os meus carbonetos. Então, até eu formar um feixe, que é isso aqui tudo, isso aqui tudo é um feixe. Eu tenho que ter formado algumas placas e depois ter formado aqui os meus carbonetos para formar esse feixe. Então, para eu formar uma placa é muito mais rápido do que para eu formar um feixe de uma forma geral. Então, a taxa de crescimento ali do meu feixe, ele vai ser menor que a taxa de crescimento das minhas placas. E a fração volumétrica aqui da minha bainita, ela vai depender da totalidade de feixes que eles estão crescendo em diferentes regiões das amostras. Isso que vai controlar qual que vai ser ali a fração de bainita que eu vou conseguir obter no final das contas. E, por fim, gente, só para a gente finalizar aqui essa parte, eu tenho aqui uma imagem, por exemplo, de agulhas de bainita aqui no contorno de grão, só para a gente ver de uma forma um pouquinho mais representativa, que só para a gente observar o que a gente estava falando aqui, eu tenho a minha precipitação no contorno de grão das minhas bainitas, né? Então, isso aqui é toda bainita, esse aumento aqui está pequeno, não dá para a gente ver bem essa estrutura, mas nesse aumento aqui eu tenho um aumento de 2.000 vezes, né? Então aqui eu já estou vendo a formação das minhas agulhas, das minhas bainitas. Então a gente vê aqui bem claramente essas agulhas que a gente viu da bainita, né? Pensando aqui na minha cinética de formação, quando eu tenho aqui uma curva, é muito difícil eu diferenciar da minha curva onde que eu vou ter o início da perlita, o início da bainita, o final da perlita, o final da bainita, né? Porque eu tenho aqui uma curva que, na verdade, ela é uma formação de uma curva aqui da perlita e uma curva aqui da bainita. Isso aqui para um aço normal. Porém, quando eu estou adicionando algum tipo de elemento de liga, eu posso alterar esse tipo de curva. A gente vai ver depois que para alguns tipos de aços, eu tenho aqui bem claro uma curva aqui que vai ser da perlita e depois eu vou ter uma curva da bainita. Por quê? Porque alguns elementos de liga, eles podem deslocar ali a minha perlita, o meu campo da formação da perlita para cima ou o meu campo da minha bainita para baixo. Então, a gente vai ver que tem diversas formas aqui de eu avaliar diversas curvas ali de um diagrama ITT, que ela vai estar alterando aqui a minha região da bainita, a minha região da perlita, só que para aços, normalmente a gente entende que abaixo aqui do meu nariz da curva é a região onde eu vou estar formando ali a minha bainita. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham aproveitado. Lembrem de deixar um like aí no vídeo, deixar um comentário, que eu gosto de ver os comentários
de vocês. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e dê uma olhada aí no nosso programa de membros. Caso você goste aqui do conteúdo que tem sido produzido, queira apoiar aqui de alguma forma, você pode se tornar membro, ou você pode dar um valeu aqui embaixo, que você também apoia de uma forma mais pontual, mas também ajuda bastante. Um grande abraço e até uma próxima aula. Tchau, tchau.